Graça e paz, meu nome é Ricardo Robortella, eu sou líder do Ministério Clamor pelas Nações. Você agora irá assistir uma mensagem da Escola do Clamor, ministrada durante o ano de 2007, que com certeza irá transformar e edificar a sua vida. Uma mensagem vinda do coração do Pai, direta para o teu coração. Deus abençoe. More of you, Jesus, more of your face, more of your glory. Hey, oh Deus, mais de ti, Jesus, mais de tua face, mais de tua glória, nesse lugar, Senhor. Mais de ti, Jesus, mais de tua face, mais da tua glória. Vem. Mais de ti, Jesus, mais de tua face, mais de tua glória. Dê um grito de desespero, diga: Deus, vem, Senhor. Oh God, oh Deus. Eu toquei a orla do teu manto, então senti o toque de tuas mãos. Sabe, tudo começa, ouça, tudo começa quando você se aproxima dele. E tudo começa a cair quando você começa a se afastar dele. Muitos ministros e ministérios nascem quando eles se aproximam de Jesus, mas à medida que eles se aproximam mais dos homens do que de Jesus, aparentemente o ministério cresce, mas na verdade o ministério está secando. Tudo começa quando nós nos aproximamos dele. Quando nós começamos a nos afastar dele, é tão fácil perdermos a paixão por Jesus. É tão fácil perdermos o fogo por ele, porque nós temos tanta coisa para fazer, tanta agenda, tanta coisa boa para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixe as coisas boas roubar o melhor que Deus tem para você. Tudo começa quando nós nos aproximamos de Jesus. De repente nós tocamos nele e virtude sai dele e sara as nossas entranhas e sara a nossa vergonha. E aí nós queremos olhar a face daquele que nos tocou. E aí quando nós olhamos, nós somos iluminados. A Bíblia diz: olharam para eles e para ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Por muitos anos a igreja tem olhado para estruturas religiosas e para sistemas religiosos, mas o Senhor tem trazido a igreja a olhar para ele. A Bíblia diz assim que não, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz: não sejais como a mula sem entendimento. E no outro versículo diz assim: eu te guiarei com os meus olhos. Eu descobri um segredo. Eu descobri que nós podemos ser guiados pelos olhos de Jesus.
Se nós chegarmos bem perto dele e olharmos para os olhos dele, nós vamos perceber se Jesus esteve chorando naquela semana ou não. Se nós chegarmos bem perto dos olhos de alguém, nós vamos poder perceber no reflexo dos olhos daquela pessoa para onde que ela está olhando, para onde que ela está olhando. E você vai ficar surpreso que quando... Uma coisa que eu fico surpreso quando eu chego perto dele, os olhos dele não estão olhando para o meu ministério, estão olhando para os perdidos. Estou olhando para aquelas meninas que são abusadas de 6, 7 anos, que estão sofrendo. Os olhos do Senhor estão olhando para aquele que está aflito, para aquele que está contrito, para aquele que está quebrantado. Oh! Eu creio em uma geração que será guiada pelos olhos do Senhor. Uma geração que chega tão perto de Jesus, que quando ela vê Jesus chorar, ela chora também. Ela diz: Jesus, por que você está chorando? Ele diz: eu estou chorando porque uma menina de 6 anos, lá no norte do Brasil, ou lá no Nordeste, ou lá na África, foi abusada sexualmente, ou se tornou prostituta, e ninguém está gemendo comigo, e ninguém está chorando comigo. Se você chegar mais perto, você vai ver que o Senhor está chorando, que o Senhor está gemendo, procurando por alguém que se importe, por alguém que se ofereça. Ele está chorando, ele está gemendo, procurando por alguém que se importe, por alguém que se levante. Oh Deus, eu serei essa pessoa, eu serei essa pessoa, Senhor. I wanna see your face. Eu quero ver a tua face, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Se você por um instante abandonar os seus projetos e abraçar meu coração, você vai ver que o Senhor está gemendo com gemidos inexprimíveis por uma geração sem pai, sem luz, uma geração confusa e sem direção. Deus, nós clamamos para que o Senhor libere essa manhã aquilo que está no teu coração. Eu realmente creio que essa manhã é uma manhã especial para cada um de nós. Eu creio que essa manhã Deus vai marcar alguns de vocês com intensidade, com profundidade. Eu me lembro quando o Senhor compartilhou conosco aquela canção desse CD, Usa-me. Diz: eu ofereço a Ti os meus ombros para conduzir a Tua arca entre as nações. Eu ofereço a Ti meu coração. Eu só entendi a profundidade daquilo que Deus estava compartilhando conosco algum tempo depois. Porque o Senhor está precisando de mãos, que sejam as mãos dele a tocar o aflito.
sabe que nesse exato momento, alguém no planeta Terra está precisando de um abraço do papai. Sabe onde que o papai está? Nós somos os braços dele, nós somos as mãos dele, nós somos os pés dele. Eu ofereço a ti meu coração, para que tu enchas com a tua compaixão, para que tu enchas com a tua compaixão pelos que perecem. Eu ofereço minhas mãos para serem tuas mãos a tocar o aflito. Eu ofereço os meus pés para serem os teus pés a correr pelas nações anunciando teu nome, teu nome. Será que alguém está disposto a isso? Então usa-me, usa-me, usa-me. Disponível estou, então usa-me, usa-me, usa-me. Disponível estou para ti. Aqui estão os meus sonhos, já não tenho mais sonhos meus. Agora os sonhos que eu tenho são sonhos de Deus, são sonhos de Deus. Então usa-me, usa-me, usa-me. Disponível estou para ti. Eu tenho uma pergunta. Jesus, o que o Senhor faria se o Senhor encontrasse toda uma geração disponível para ti? O que o Senhor faria se Ele encontrasse nessa manhã uma geração totalmente disponível para Ele? Quantos nessa manhã estão completamente disponíveis para Deus? Sabe, às vezes Deus fala, Judson, abre mão disso, cara, eu não quero abrir. Mas você não disse que você está disponível para mim. Mas Senhor, eu gosto disso. Fala, Judson, entrega isso para mim. Eu ofereço a ti os meus ombros para conduzir a arca da aliança, para conduzir tua arca entre as nações, entre as nações, entre as nações. Eu ofereço a ti meu coração, para que tu enchas com a tua compaixão, para que tu enchas com a
tua compaixão pelos que perecem. Eu ofereço minhas mãos para serem tuas mãos a tocar o aflito. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ter 2 períodos nessa manhã, não é isso? Eu quero compartilhar algo rapidamente com vocês. Por nós vamos ter um intervalo de 5 minutos, 6 minutos, 7, que é um número mais místico. 7 minutos. Aí nós vamos voltar de novo. Eu estou com uma grande expectativa do que Deus vai falar nessa manhã, do que Deus vai fazer com você essa manhã. Eu sei que nós temos vários pastores aqui, essa conferência voltada para líderes. E essa manhã eu achei, essa semana toda eu estava viajando, eu cheguei essa semana, achei que eu já tinha a palavra para compartilhar com vocês. Eu achei que Deus já tinha me dado, já estava pronto. Então assim, mas hoje de manhã quando eu acordei, o Senhor começou a compartilhar algo comigo. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu vou tentar ser bem rápido. Tem problema se eu sair do tapete vermelho aqui? Vocês continuam me ouvindo? Eu trago ele para cá. Vem, tapete vermelho. É arrepiando. Estenda suas mãos e ora para que Deus me dê graça. Diga: Senhor Jesus, ajuda esse irmão. Dê a ele graça para compartilhar algo que venha do teu coração. Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Libera sobre nós aquilo que está no teu coração, Senhor. Deus começou a compartilhar comigo sobre os líderes dos últimos dias. Não é segredo que nós vivemos nos últimos dias e vivemos num momento da história da igreja maravilhoso, assustadoramente maravilhoso. Nós vivemos no limiar de um romper no meio da igreja. Nós vivemos também num limiar de muita confusão no meio dos religiosos. Mas ao mesmo tempo eu vejo se levantando um povo que sabe para onde está indo. Um povo que tem uma visão profética, que sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe aonde Deus quer nos levar. Eu creio que Deus está levantando uma geração de líderes nestes dias, que serão usados poderosamente no meio da igreja. Eu creio que Deus está levantando uma geração de líderes no meio do Brasil e das nações, que a esses líderes Deus vai entregar autoridade sobre cidades, autoridade sobre nações. Eu creio em uma geração de líderes que Deus está levantando no meio das nações, que Deus vai colocar autoridade nas mãos deles para restaurar cidades assoladas, para restaurar nações, para restaurar povos, para restaurar culturas, para fazer uma diferença, para trazer luz no meio das trevas, para resgatar algo que foi roubado e algo que foi perdido. Eu creio que Deus está levantando uma geração, líderes que serão encharcados com revelação, entendimento, discernimento, serão batizados com humildade, quebrantamento. Eu tenho desculpa, eu não quero te ofender, mas eu creio, diga eu creio, em uma geração de líderes que Deus está levantando.
E Deus vai entregar nas mãos desses líderes autoridade sobre cidades, autoridade sobre povos, autoridade sobre nações. Líderes que chegarão em cidades ou em nações assoladas e levantarão as suas mãos e dirão: todo mundo diz que nada pode acontecer, mas eu creio que Deus vai mudar a história. Líderes que vão chegar na sua cidade e dizer: todo mundo diz que essa cidade nunca sai coisa boa, mas sabe de uma coisa, Deus, eu creio. Então diz para o seu irmão, diga: mano, Deus está levantando líderes nesses dias. Eu acho que foi na escola do clamor, o ano passado, ou não sei aonde, que eu compartilhei uma palavra que fala sobre o tempo de possuir. O ano passado nós fizemos conferências ao redor do Brasil, dizendo possuindo a terra. Eu não me lembro como que é o nome, eu esqueci. Acho que é possuindo a terra. Hã? Temos que possuir a terra, isso. Então, uma das coisas que Deus começou a compartilhar comigo aqui, no tempo de possuir, ou no tempo de ir para frente, Deus ele começa a reciclar, ou Deus começa a levantar novos líderes e gerar um coração novo no meio da liderança. Não foi em Josué, você percebe isso, na época que Israel estava para possuir a terra, Deus levantou Josué. Na época que o povo de Israel estava para possuir a terra, foi a época que Deus mudou o sacerdócio. Arão, ele morreu, e Eleazar, o seu filho, tomou o lugar. Nessa mesma época, foi a época que Deus levantou um povo diferente, um povo com uma qualidade, com uma característica diferente. Eu creio que nós estamos experimentando um tempo onde Deus está levantando um povo com uma característica diferente, com uma unção, com uma graça, com uma autoridade. No meio disso tudo, um povo vai brotar com uma autoridade fresca. E Deus tem falado, ano passado o Senhor compartilhou comigo sobre que nós precisamos apregoar uma nova geração de líderes no Brasil e nas nações. Líderes que têm a síndrome de Jeroboão não vão durar nesse próximo tempo. Vira para o seu irmão e fala: líderes que têm a síndrome de Jeroboão não vão conseguir sobreviver. Sabe qual que é a síndrome de Jeroboão? É o seguinte: Deus chegou para Jeroboão e falou: cara, você é o cara. Eu vou entregar 10 tribos nas suas mãos. Eu vou entregar uma nação nas suas mãos. Você é fera. Puf! Ele foi perseguido, tudo mais. Aí Salomão morreu, e aí enfim aconteceu, Jeroboão se tornou rei. Mas sabe o que aconteceu? Na hora que Jeroboão virou rei, ele tinha todas aquelas tribos ao redor dele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para Jerusalém, e ele disse: o lugar que o povo adora é em Jerusalém. E se o povo for lá para Jerusalém e me abandonar? E se o povo for adorar em Jerusalém e quando voltar não quiser mais que eu seja rei sobre eles? E se o povo for celebrar Jerusalém, e se o povo for adorar adoração extravagante, e quando voltar, eles não querem mais ouvir a minha mensagem, a minha ministração? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então Jeroboão, ele criou um culto alternativo. Jeroboão gerou uma liderança alternativa. Ele disse: queridos, você não precisa ser assim. Vem cá, eu vou arrumar um sacerdote do meu jeito, eu vou arrumar um altar aonde eu quero, eu tenho um método beleza aqui de adoração. Você não precisa buscar esse tipo de coisa. Jeroboão foi movido por um medo de perder o poder. Ele então se tornou abusivo, e ele se tornou língua minha. E ele se tornou manipulador. E ele se tornou dizendo: é aqui que adora, não precisa adorar daquele jeito, não, é aqui. Vira para o seu irmão e fala: se Deus te chamou, você não precisa ter medo de perder poder. Vira para o seu irmão e diga: se Deus te chamou, você não precisa ficar com medo.
Se Deus te deu um chamado, pastor, você não precisa ter medo se suas ovelhas vão embora. Sabe por quê? Se Deus falou que Ele te chamou, ainda que as ovelhas vão embora, Deus vai mandar ovelha de paraquedas. Lá de Marte vai vir um marciano e vai converter na sua igreja. Não, isso aqui é heresia, né? Não. Jeroboão precisava pensar, cara, você não precisa ficar com medo. Foi Deus que te chamou. Então, nesse próximo tempo, não tem mais lugar para líderes que sofrem com a síndrome de Jeroboão, que tem medo de perder a liderança. Isso aqui é só um comentário de vocês. Isso aqui é um estudo, uma outra escola. Na próxima escola que você vê, a gente faz esse estudo, quem sabe. Deus vai nos dar líderes e não Absalão. Um amém, glória a Deus. Vocês que são alunos dessa escola, deixa eu te falar uma coisa. Quando você voltar para a sua igreja, seja submisso à sua liderança. Deus não precisa de Absalão no meio da igreja. Já tem muito lá fora. Você precisa ser servos que lavam os pés. Um aleluia, glória a Deus. Nem vamos falar sobre. Vamos lá para Gênesis. É Gênesis que eu ia pregar, né? Vai lá, Gênesis 30. Gênesis 30, capítulo 20, versículo 25. Diz assim: depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te servi, e partirei. Tu sabes o serviço que te prestei? Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te tenho servido, e como cuidei do teu gado. O pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Perguntou-lhe Labão: que te darei? Respondeu Jacó: não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, e separarei, separando dela todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário. Assim exposto diante de ti tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: concordo, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos seus filhos. Então pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes e álamo de abeleira e de prátamo, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas que tinham descascado em frente dos rebanhos. Amém. Esse é um texto que você deve conhecer, você já deve ter pregado sobre isso, ouvido falar sobre isso, que nós provavelmente já pregamos muitas vezes. Jacó estava servindo Labão por vários anos. Ele serviu pela esposa dele, e aí ele recebeu a esposa errada, e aí serviu mais 7 anos, a esposa que ele não queria, né? Ele serviu mais 7 anos por Raquel. Então o que aconteceu? Depois de um tempo que ele estava servindo Labão havia prosperado muito, e Jacó virou para Labão e falou: o negócio é o seguinte, meu filho José nasceu, o filho que significa ramo frutífero nasceu.
Seu irmão fala: nós vivemos um tempo em que o ramo frutífero nasceu. Ele diz assim: está na hora de eu ir embora, está na hora de eu seguir o meu caminho, está na hora de eu ir na minha direção. E aqui Labão vira para ele e diz assim: não vai embora não, fica mais um tempo, deixa eu fazer um salário para você, porque você tem sido uma bênção no nosso meio, você tem sido uma bênção comigo, e você tem abençoado. Então a palavra de Deus diz o seguinte, diz que Labão então falou: como que você quer o seu salário? Jacó falou: então vamos fazer o seguinte, separa tantas ovelhas aqui, e as ovelhas brancas e negras aqui, e as que nascerem dessa mesma cor são minhas, é o meu salário, deixa Deus fazer justiça. Labão falou: beleza, amém. E então eles separaram o rebanho, Jacó foi para um lugar e Labão ficou ali. Vocês estão entendendo isso, né? Hoje pela manhã o Senhor falou: Judson, você precisa compartilhar isso. Eu senti que o Espírito Santo pedia que eu compartilhasse que os líderes desses próximos anos que virão são líderes que têm uma característica diferente. São líderes que vão se romper, e romper no nível que Deus tem chamado. Por vários anos Labão usou Jacó, mas agora chegou a hora de Deus estabelecer Jacó. Fala para o seu irmão, fala: chegou a hora de Deus estabelecer Jacó. A primeira vez que nós ouvimos: eu preciso de um Labão aqui. Quem vai ser? Aquele menino tem cara de Labão. Você vai ser nosso Labão aqui. É o Miqueias que é o Labão. Oh, Jesus, coitado do menino. É o Labão então, coitado. A primeira vez que Labão apareceu não foi em Gênesis 30. Sabe quando que Labão apareceu na história? Cadê Jacó? Jacó fica sentado. Onde você vai ser o Jacó? Você tem cara de Jacó e de Labão. Fica aí, fica aí. Você ainda nem está na história. Você nem tinha nascido ainda. Primeira vez que Labão e Jacó são a tipologia de dois tipos de liderança que nós temos longe, não aqui no Brasil, num lugar muito longe. Tipologia de dois tipos de liderança que existem. Lugar muito longe, uma terra muito distante. E o que acontece? A primeira vez que Labão apareceu na história não foi aqui, mas foi em Gênesis 25. Fica aí, Labão. Gênesis 24, quando Abraão chegou para Eliezer, que de certa forma é a tipologia do Espírito, e virou para ele e disse: o filho da promessa precisa de uma noiva, o filho da promessa precisa de uma esposa. Eu quero que você vá lá do meio da minha família e traga a minha noiva, traga a noiva para o meu filho, para o filho da promessa. Então Eleazar foi, e antes dele chegar, nós não precisamos de uma Rebeca aqui, tem muita aqui, né? Vamos fazer de conta. Aí Eliezer achou Rebeca. Cadê Rebeca? Vem uma Rebeca aqui para nós. Misericórdia, Jesus. Aí, glória. Então Eliezer achou uma mulher, uma esposa para o filho da promessa. A característica que Eliezer pediu ao Senhor, ele falou: se ela tiver um coração de serva, se ela tiver um coração de servir e se adiantar para servir, então esse será o sinal da esposa para o filho da promessa. Diga para o seu irmão e fala: o sinal de que nós somos noiva é o coração de servir. Vira para o seu irmão e diga: o sinal de que nós somos a noiva é que nós temos um coração de servir. Ou não importa quem, aqueles que vêm de longe, aqueles que vêm de perto, a igreja tem um coração de servir. Sim, aqui está a noiva que vai casar com o filho da promessa. E o Espírito Santo encontra, ele diz: yes,
sim, aqui está ela é linda, ela é formosa, ela é pura, ela tem um coração de serva, ela vai ser uma bênção para o filho da promessa, porque ela é especial, essa é a que Deus sonhou, essa é a que Deus separou. Então Eliezer, que eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas é como o Espírito Santo. Então o Espírito Santo encontra, o Espírito Santo diz: vem, deixa eu colocar sobre você pendentes de ouro, deixa eu colocar sobre você um pendente de ouro em você, deixa eu colocar sobre você joias, porque você é a mulher que o Senhor sonha, você é a igreja que o Senhor sonha, você é a noiva que o Senhor sonha. Diga: você é a noiva que o Senhor sonha. Diga: igreja brasileira, igreja nas nações, você é a noiva que o Senhor sonha. E sabe o que aconteceu? Ela ficou empolgada. Ela chegou na casa dela e disse: você não sabe o que aconteceu? Eu sou a noiva do filho da promessa, eu sou aquela que tem um chamado. Labão estava longe, mas Labão ouviu falar que Labão ouviu falar que Eliezer tinha dado joias. Está na Bíblia, nós não vamos ler, senão não vamos demorar 1 hora para falar sobre isso. Que Eliezer tinha dado joias. Ele disse: vamos lá, está na Bíblia assim. Labão ouviu que ela tinha recebido joias. Ele não estava preocupado que ela ia casar com o filho da promessa, mas agora ela ouviu que ele tinha dado joias para ela. Sabe o que ele fez? Ele saiu correndo. Oh, querida, deixa eu cuidar de você, minha irmãzinha. Oh não, nós vamos cuidar de você, muito bem cuidado. O espírito de Labão é muito antes do que você pensa. Aquele tipo de liderança e quer cuidar da noiva porque ela foi adornada com bens. Alguns de vocês daqui 10 anos vão ser líderes e vão estar pastoreando igrejas ou liderando em outras nações. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa de líderes que se aproximam da noiva porque ela tem bens para ser tomado. Deus não precisa de homens que se aproximam da noiva para saquear as joias que Ele colocou sobre ela e para usar as dádivas e os dons que o Espírito Santo tem dado para ela. Esse tipo de liderança não vai ter lugar nesses próximos anos. Vocês estão me ouvindo? Esse tipo de liderança não vai ter lugar nos próximos anos. Me falaram que essa era uma conferência para líderes, por isso que eu estou falando para líderes. Eu não sei quantos líderes temos aqui, mas eu estou falando para mim. Esse tipo de liderança não vai romper. Esse tipo de líder, então, vem cá, casca fora. E aí o que aconteceu? Labão falou: oh yeah, yeah. Que joia linda, minha irmãzinha. Oh, eu te amo, eu sempre sabia que você ia se dar bem. Eu quero cuidar de você. Aí Eliezer falou: ela tem que ir comigo agora. Estão aqui mais joias, mais bens. E aí no outro dia de manhã, Eliezer, o Espírito Santo falou: deixa ela vir. Labão falou: não, deixa ela ficar mais um pouco, deixa ela ficar alguns dias. Vira para o seu irmão e fala: Deus está levantando líderes que não vai querer reter a noiva mais dias com ele, mas que vai dizer: Ele está te chamando, corre ao encontro do seu noivo, corre ao encontro do que o noivo tem para você, corre ao encontro dele, porque ele está te esperando. Chegou a sua hora. Eles não vão tentar reter a noiva, mas vão dizer: Deus te chamou para as nações, vai. Deus te chamou, não sei para onde vai, como que eu posso te servir para você ir? Você crê nisso?
Labão falou: não, deixa ela ficar mais 10 dias. A mãe dele também, aquela que tem um coração de mãe. Muitas, eu não quero falar assim. Muitos de nós, ouça, muitos de nós criamos aquele coração materno com os nossos discípulos. E nunca queremos. Você já viu uma mãe olha para o seu filho de 50 anos e diz: oh meu baby, oh que gracinha. Ela não fala porque ele fica com raiva se falar, né? Aquele é o meu bebê. Sabe, esse coração materno, chega uma hora que nós queremos segurar. Mas sabe de uma coisa? Chegou a hora de liberar a noiva para correr aonde? Deus me deu uma palavra alguns meses atrás falando: está na hora de treinar os jovens, de equipar e de liberar eles. Deus tem um sonho para vocês, jovens. Deus tem um destino para vocês. Deus está levantando pastores e líderes no Brasil que vão dizer: vem cá, deixa eu te treinar, Não, eles não vão te lançar precipitadamente, mas eles também não vão te segurar. Quando o Espírito diz em Atos capítulo 13: separai-me a Paulo e a Barnabé, eles falaram: ok. Quando o Espírito Santo diz: chegou a hora, eles dizem: amém, vai embora, vai para onde Deus quer, vai no destino de Deus. Vira para o seu irmão e fala: Deus está levantando líderes no meio das nações, que não serão como Labão, que não correrão atrás das joias e do tesouro da noiva, mas que vão liberar a noiva, quando o Espírito disser: chegou a hora. Pode sentar lá, noiva. Você não, Labão. Os anos se passaram. Nasceu da intimidade de Isaac com a sua noiva, com a sua esposa, filhos. E dentre eles nasceu Jacó. E parece que Labão entrou na história de novo para segurar os filhos que foram gerados do filho da promessa. E aí nós voltamos para Gênesis 30. Vem, Jacó, você entra na história agora. Vem. Aqui. Nós temos então, Labão continua aqui. Ele não mudou, ele continua tendo aquele coração de reter, de segurar. Mas chegou a hora onde Jacó ia romper. E Labão sabia disso. E Labão falou: não, tudo bem, já te segurei o suficiente. Vamos ver o que acontece agora. Vamos nos separar no espaço de 3 dias. Então aqui está Jacó. Labão diz: vamos nos separar no espaço de 3 dias. Então Jacó anda 1 dia, 2 dias, 3 dias. E o ministério de Jacó se estabelece no 3º dia. No 3º dia de distância de Labão, o ministério de Jacó começa então a romper aqui. As ovelhas de Jacó começam a romper aqui. Oh Jesus, estenda suas mãos para mim. Fala: Deus ajuda ele. Deus ajuda ele. Hoje pela manhã o Senhor falou: Judson, eu estou levantando líderes que vão ministrar na unção do 3º dia. Eu estou levantando líderes que vão viver o seu ministério na unção do 3º dia. É a unção do 3º dia que o inferno não consegue segurar, que a morte não consegue segurar. É no 3º dia que o inferno foi saqueado. É no 3º dia que a unção é liberada. Então Deus está liberando uma geração que vive no 3º dia, no dia da ressurreição, no dia da graça, no dia que é estabelecido o Rei dos Reis. Aleluia.
Se você nunca ouviu, você devia arrumar. Eu acho que deve ter no Clamor a ministração sobre a unção do terceiro dia. O terceiro dia foi quando Esther entrou diante do rei, e ela estava tremendo. Por 3 dias ela jejuou. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Mas no terceiro ela entrou diante do rei, e o rei estendeu o cetro, representando a autoridade e a graça. A unção do terceiro dia é quando o rei estende o cetro sobre Jacó e diz: cara, o que você fizer, a autoridade está sendo estabelecida. Vocês entendem isso? Quantos estão me entendendo? É no terceiro dia, líderes, nós precisamos de uma diferença. Você fica no dia 3, vai na minha frente, no terceiro dia, 3 dias de diferença. Em outras palavras, ele está sempre vivendo no dia da ressurreição. Ele está sempre andando debaixo da graça. Jacó não era perfeito, ele tinha defeitos, mas agora ele estava numa distância do terceiro dia. Dê para o seu irmão e diga: Deus está me chamando para me mover. Josué falou: no primeiro dia vocês fiquem prontos, no segundo, no terceiro a arca vai passar no meio de vocês, anunciando que chegou a hora de possuir a terra prometida. Então o Senhor me falou: Judson, nos próximos anos, julga essa palavra, você pode jogar fora, não precisa acreditar, fala: aquele cara é maluco, não tem problema. Deixa eu te falar o que eu creio. Eu creio que nesses próximos anos vai se tornar claro. Deus vai separar, não a nível de divisão, mas o Senhor vai separar claramente os líderes que ministram na unção de Labão e os líderes que ministram na unção do terceiro dia. Os líderes que retêm, Jesus, eu não quero machucar você, mas os líderes que retêm, como Labão tentava reter, e que quer usar a noiva apenas porque quer estar perto dela, apenas porque ela tem bens ou tem coisas. Sabe o que vai acontecer? Esterilidade vai se apoderar e vai se estabelecer naquele lugar. Mas aqueles que ministram na unção do terceiro dia, aqueles que se movem na graça e sabem que tudo que eles têm é por causa do sangue do Cordeiro, eles sabem que eles não conseguem sem eles sabem que o próprio nome deles diz que eles são problemáticos, que eles têm defeitos, eles não são normais, eles têm falhas, eles têm problemas, eles têm lutas, mas sabe de uma coisa? Eles vivem debaixo da graça do Cordeiro. Eles viram para a igreja e dizem: irmãos, eu não sei, a única coisa que eu sei é que eu preciso de Jesus como vocês precisam. Eu estou no terceiro dia, vivendo e comendo da ressurreição de Cristo. Eu me alimento do mesmo pão que vocês se alimentam. Eu dependo do Rei, eu dependo do Rei, eu dependo do Rei. Esses líderes Deus vai levantar como autoridade de multiplicar e de gerar milhares e milhares nos próximos anos. Quantos creem nisso? Eu estou liberando uma palavra para o Brasil nessa manhã. Eu estou liberando essa palavra para vocês nesta manhã. Deus está fazendo algo, e vai haver uma explosão, uma autoridade virá sobre lideranças que ninguém espera. Eu estava estudando um dia desses, talvez outro dia a gente compartilha. Jesus, a cidade preferida de Jesus não era Jerusalém. Quando Jesus estava aqui na terra, sabe onde que Jesus passava mais tempo? Em Betânia, uma vilazinha pequenininha, e nem tinha no mapa direito.
cujo nome significava casa do aflito ou casa das tâmaras verdes. Jesus tinha mais prazer no lugar do aflito e do quebrantado. Jesus tinha mais prazer, às vezes Jesus passava o dia em Jerusalém, sabe onde que ele ia dormir? Não na pousada de 5 estrelas em Jerusalém. Jesus pegava os discípulos, caminhava 2 milhas e ia dormir na casa de Lázaro ou na casa de Simão, o leproso. O Senhor começou a falar comigo: Judson, nesses dias eu vou mostrar para você que eu vou levantar ministérios que tem a graça como de Betânia. Sabe o que existia em Betânia? Em Betânia não existia um grande templo religioso, mas existia uma mulher tão desesperada que pegou o salário de 1 ano e despejou na cabeça de Jesus. Em Betânia não existia um grande teólogo, mas existia uma mulher pecadora tão desesperada que arrancou tudo que tinha e lançou aos pés de Jesus e beijou, e beijou, e beijou, e beijou, e beijou os pés de Jesus. Hey! Vocês vão ficar surpresos com as cidadezinhas pequenininhas que Deus vai usar. Vocês vão ficar surpresos com a unção que vai vir de cidades que ninguém conhecia. Vocês vão ficar surpresos de ouvir a unção e a autoridade de ministérios que ninguém ouvia falar no Brasil, mas que vão tocar África, Índia, a Ásia, que vão tocar outras nações. Vocês vão ficar surpresos com o que Deus vai fazer nos próximos anos. Oh, pastores, líderes, futuros líderes, começa a viver uma vida do terceiro dia, porque Deus está para derramar autoridade e uma unção sobrenatural sobre esses que dizem: não tem problema, eu vou na frente. Oh, 3 dias de distância. Em Betânia, Jesus comia na casa de Simão, o leproso. Em Betânia, Jesus dormia. Sabe por quê? Porque lá ele tinha relacionamento. Lá ele tinha amigos. Lá ele não tinha questionadores. Lá ele tinha adoração extravagante. Lá ele tinha apaixonados. Lá ele tinha pessoas que quando ele sentava, ela se assentava aos pés dele e começava a olhar para os olhos dele. Lá tinha pessoas que não tinham medo de dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Deus vai, ouça isso, Ricardo, presta atenção nas cidades pequenas nos próximos anos. Presta atenção nos ministérios que ninguém conhece. Presta atenção nos ministros que não têm grande nome. Oh, minha língua. Presta atenção nos profetas que estão escondidos. Presta atenção em pastores que estão lá no Nordeste, lá longe do Brasil, lá onde ninguém quer ir visitar porque o avião nem chega. Você não sabe, talvez é lá que está escondendo uma explosão de unção e de autoridade. Você crê nisso? Uma coisa ainda precisava acontecer. Jacó está aqui, debaixo da graça. As ovelhas estão lá. Em Números, o Senhor queria levantar líderes novos. Não queria estabelecer os líderes que ele já tinha. E aí ele falou: chama todos os líderes que eu vou estabelecer quais são os meus líderes. Cada um deles pega uma vara. A vara vai simbolizar cada um desses líderes. Está em Números. Coré trouxe a deles, Arão trouxe a dele, todos eles cortaram a vara. Eu já falei isso uma vez. Quando Deus quer nos estabelecer,
Ele fala: eu te corto. Sabe, eu pensava: Deus, se o Senhor está querendo me estabelecer, por que o Senhor está me cortando? Por que o Senhor está cortando a vara, tirando as folhas dela? Como que o Senhor quer que eu floresça? Está tudo dando errado, está tudo esquisito. O Senhor fala: você quer ser estabelecido? Corta a vara que representa você, tira as folhas dela. Às vezes o Senhor nos tira como se tirasse o nosso tapete do chão, e nós sentimos uma vara arrancada da árvore. Quantos já se sentiram assim? E o Senhor fala: agora traz essas varas e deixa elas passarem uma noite na minha presença. Um líder só é estabelecido quando ele aprende a passar uma noite na presença do Senhor. Não estou falando no sentido literal, estou falando quando nós gastamos tempo na presença de Deus que nós somos estabelecidos. E no outro dia, você sabe, a vara de Arão floresceu. Mas aqui em Jacó pegou várias varas. E sabe o que Jacó fez? Jacó pegou uma faca ou não sei o que, e ele cortou a vara no meio, e ele arrancou aquela casca que estava do lado da vara e colocou diante das ovelhas. E as ovelhas viram a brancura daquelas varas. O Senhor colocou no meu coração dizendo: Judson, diga para os meus líderes que eu vou estabelecer homens e mulheres nesses dias que não tem medo de tirar a máscara, que não tem medo de tirar a capa religiosa, que não tem medo de se expor e mostrar as suas entranhas diante das ovelhas e dizer: olha quem eu sou homem, eu preciso de cuidado, eu sou alguém que clama e preciso do Senhor. Esses homens vão liberar uma unção para as ovelhas. Labão, você ficou para trás, né, cara? Pode sentar lá, Labão. A Bíblia diz que as ovelhas olhavam para essas varas e concebiam de acordo com o sonho de Jacó. Alguns de nós, como líderes, temos sonhos para a nossa igreja, para o nosso ministério, para o nosso chamado. Mas quando você se rasga e deixa aparecer, você pensa: as pessoas vão sair correndo. Vão não. Eles vão dizer: eu quero ter uma aliança com esse cara, eu quero andar com esse cara, eu quero comer com ele, eu quero andar com ele, eu quero produzir frutos e colocar nas mãos dele para ele cuidar. Pode sentar, Jacó. Vamos ficar em pé. O Senhor é santo em Sião, é digno de louvor, maravilhoso. Eu realmente creio, queridos, que Deus está fazendo uma reciclagem em nós que somos líderes. Ele está nos preparando para algo maravilhoso e algo novo. E eu tenho convicção de que alguns de vocês que estão aqui hoje, vocês não vão morrer na praia, mas vocês vão ser aquilo que Deus te chamou para ser. Eu tenho convicção que alguns de vocês, pastores que estão aqui, pastoras, líderes que estão aqui nessa manhã, vocês têm um chamado para liberar e liderar essa geração. Tenho convicção que Deus está no negócio de transformar cidades e nações. Nós vamos ter um tempo maravilhoso nos próximos anos, com aqueles que disserem: eu quero estar onde Jacó está. Eu quero estar no terceiro dia. 3 dias de distância daquele espírito de religiosidade, de segurar, de reter, de manipular. Eu estou fora. Eu tenho outro chamado. Meu chamado é rasgar as minhas entranhas e dizer: olha, sabe quem eu sou? Eu sou homem.
Sabe, uma coisa que a gente aprende, muito que nós aprendemos em seminários, é de que nós líderes temos que fazer um grande esforço para parecer sobrenatural. Na verdade, queridos, nós precisamos aprender a ser humanos e sermos homens. Tem uma música do Jason Apter que ele diz assim: help me boast in my condition, Lord. Deixa eu me gloriar na minha condição, que tu és Deus e eu sou homem. Sabe, Ele é Deus e nós somos homens. Nós não conseguimos sem Ele. Sabe, chegou um tempo onde as máscaras não mais vão permanecer no meio da igreja, porque as ovelhas estão conseguindo ver através das máscaras, e o Senhor está fazendo cair as capas, o Senhor está fazendo cair as máscaras, e assim essas ovelhas vão olhar para esses líderes e elas vão começar a gerar vida, elas vão começar a multiplicar, elas vão começar a gerar, elas vão começar a multiplicar e gerar no Brasil, nas nações, nos povos. As nações estão esperando os jovens do Brasil, que vão se comprometer a ir e a ser aquilo que Deus quer. Mas sabe de uma coisa? Esses jovens não podem ir sozinhos, eles não conseguem gerar nada se eles não tiverem um referencial de liderança saudável e sadio, se eles não tiverem líderes que funcionam e trabalham nessa autoridade. Eu vou orar por você. Se você nessa manhã, nós não vamos fazer uma oração aqui, depois nós vamos orar mais tarde, mas aí onde você está, se você diz: Senhor, eu quero ser como Jacó, eu quero que a minha cidade seja como Betânia, eu quero que seja um lugar onde o Senhor diga: eu quero passar a noite lá, é lá que eu quero comer, é lá que eu quero descansar, porque lá eu tenho amigos. Senhor, eu quero que o meu ministério seja como Betânia, um lugar onde o Senhor tenha prazer em gastar tempo. Senhor, eu não quero que o meu chamado, que o meu ministério seja um ministério que o Senhor diga: eu não aguento mais, vocês matam os profetas. Jerusalém, vocês matam os profetas, vocês matam os que são enviados a vocês. Mas Betânia, você é tão pequena, você é a casa do aflito, mas eu te encontrei em você uma mulher adoradora. Eu encontrei em você um leproso que abriu a casa. Eu encontrei aí um lugar onde eu podia liberar milagre. Aí eu ressuscitei Lázaro, que significa favor do Senhor. É em Betânia que Lázaro é ressuscitado. Lázaro significa El-Azar, que significa favor de Deus. Em Lázaro que é em Betânia que Deus vai liberar favor sobrenatural. Levanta suas mãos, você que quer isso. Só levante se você quiser, por favor. Não levante se você não quer. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Jesus, pelos seus filhos e filhas nesta manhã. Deus, essa manhã o Senhor compartilhou comigo essa palavra, Senhor, sobre Jacó. Espírito Santo, quero pedir que o Senhor estabeleça nesta manhã homens e mulheres, líderes, meu Deus, que não vão ter medo de serem homens, de rasgar a sua capa diante das suas ovelhas e dizer: olha, eu também preciso ser cuidado, eu também sou carente de Deus como você é. Levante homens e mulheres nesta manhã, Senhor, meu Deus, que com a sua sinceridade, o fato de rasgar significa transparência, significa sinceridade. Meu Deus, dai-nos líderes que sejam transparentes no Brasil, dai-nos líderes que sejam sinceros no Brasil. Deus, eu oro por uma liderança no Brasil, homens que sejam sinceros, homens que sejam transparentes, homens que não tenham medo de dizer: eu sou o que eu sou por fora, é o que eu sou por dentro. O que você está me vendo no púlpito é o que eu sou na minha casa. O que você me vê quando eu pego um violão
violão, é o que eu sou na minha casa. Deus, eu oro. Eu chamo esses líderes para fora. Eu chamo esses líderes essa manhã. Eu chamo esses líderes. Venham em nome de Jesus. Ei!